Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para vocês de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Dr. Daniel Pschewski, que é radio-oncologista, e vai falar com a gente sobre mais uma cor, um laço que não é muito comentado, mas que a gente vira e mexe, ouve campanhas a respeito de medula óssea. E por isso a gente vai tentar entender a questão da leucemia. No mês de fevereiro, é importante a gente entender se existe prevenção e como fazer a detecção precoce desse câncer. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel. É um prazer conversar com o senhor novamente. Obrigado. Olá a todos. Estou muito feliz por poder ajudar aqui a gente esclarecer algumas dúvidas. Maravilha. Vamos pelo básico. Afinal de contas, o que é a leucemia? Bom, a leucemia, ela é definida como uma desordem de crescimento, né? Então, ela não deixa de ser um câncer das células do sangue, né? Sejam elas células dos glóbulos vermelhos ou as células dos glóbulos brancos, né? A linhagem vermelha ou a linhagem branca. Então, a leucemia, ela é quando uma célula do corpo humano que faz parte da medula óssea, que faz parte do sangue, que faz parte da nossa defesa, ela não consegue ou ela tem uma dificuldade ou uma anomalia em se replicar e multiplicar. Perfeito. Agora, explica pra gente o que é medula óssea. Bom, a medula óssea tem esse nome, né? Porque é onde a gente consegue encontrar a maior parte do sistema de produção de células do sangue no nosso corpo, que é na parte medular, né? Então, na parte interna dos grandes ossos. Então, fêmur, bacia e assim por diante. A medula óssea, ela é responsável pela criação, né, pela produção das células tronco e das células que vão se desenvolver em células do nosso sistema sanguíneo. Então, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? São células tanto de defesa quanto responsáveis pela composição do sistema vermelho, que é o sistema que carrega oxigênio, que carrega hemoglobina, que faz parte da anemia e assim por diante. Pode ser uma grande ignorância minha, mas eu imaginava que a medula óssea só ficava na coluna. Não, a medula óssea, na verdade, o nosso osso que mais tem medula óssea hoje são os maiores ossos, né? Então, tanto o fêmur, que é o nosso maior osso do nosso corpo, e a bacia, né? Onde a gente tem a maior área de osso hoje dentro do corpo. Então, é por isso que quando a gente pensa em retirar a medula óssea para exames ou então qualquer coisa é feito ali na bacia? Porque tem a ver com a coluna. Isso. Não posso estar tão errada assim. Eu assisti não, isso na verdade... no Grey's Anatomy. Na verdade, funciona da seguinte forma. A gente... todos os exames que envolvem testagem e fenotipagem e armazenamento, cadastro para doação de medula óssea, que a gente ouve falar, eles são feitos através do sangue, né? Sangue nós temos no corpo todo. Então, pegar o sangue, você pode pegar onde for. Normalmente no braço, na veia do braço. Agora, a medula óssea em si, vamos supor, a gente vai fazer uma doação de medula óssea, ela tem que ser captada à medula mesmo. Então, você tem que ir com uma agulha mais grossa e fazer lá puxar como se fosse um canudo de dentro da medula. Eu imagino que todo mundo deva achar meio óbvio, mas dói muito para fazer isso, não é uma coisa simples, né? Então, tem que ser um osso que seja fácil acesso. Normalmente, onde a gente mais faz isso é nos ossos da bacia, né? Então, o osso da bacia perto da coluna lombar, que é onde essa asinha que fica aqui perto do pneu, esse ossinho que a gente consegue encostar, é o osso mais superficial de acesso à medula óssea mais fácil. Então, por isso que é ali que a gente sempre faz. Por isso que o senso comum está errado nesse sentido de onde fica a medula óssea. Agora, isso. A gente tem o sangue, em via de regra, tem plasma, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e plaquetas, não é isso? Isso. O que foi grandemente afetado quando a gente está falando de leucemia? A leucemia, ela é na linhagem das células do sangue em si, né? Então, as plaquetas, elas acabam sendo uma diferenciação das células do sangue lá para frente, mas quando a gente fala de leucemia, a gente está falando de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, na enorme maioria das vezes. Certo.
quando a gente fala de leucemia, existem 4 tipos específicos, não é? Leucemia mieloide aguda, mieloide crônica, linfóide aguda e linfóide crônica. Quais são as diferenças mais grotescas entre esses tipos? Para o nosso telespectador entender um pouquinho que não é uma única forma, como quando a gente fala de outros cânceres, né? Outros tipos de câncer de mama. Pode ter nódulo ou pode ter a inversão da mama, que é uma coisa que você vê. E aí tem várias questões desse jeito. Pode explicar para mim um pouquinho? Claro. Esses são os 4 maiores, né, os 4 subtipos mais comuns de leucemia, né? Então, a leucemia, ela é uma entidade extremamente complexa, né, vasta, assim como é o nosso sangue, e a gente divide elas em vermelhas e brancas, né? Então, as leucemias que são mieloides são leucemias vermelhas e as leucemias linfóides são leucemias brancas. As leucemias agudas e crônicas são divididas conforme a progressão da doença, né? O padrão de progressão da doença, às vezes mais arrastado, às vezes uma coisa mais aguda, né? Mais intensa, mais pontual. A grande diferença nessas 2 entidades está no padrão de diagnóstico, no padrão de doença, no padrão de como elas evoluem e respondem ao tratamento, no padrão de idade, né? Então, a gente sabe que uma leucemia mieloide é muito mais comum em pessoas mais jovens do que uma leucemia, por exemplo, uma linfocítica crônica, que é uma leucemia, a LLC, né, mais velha, e assim por diante. Os nuances são imensos, né? Cada leucemia é quase que pelo menos aí um mês de conversa para a gente falar. Mas realmente são doenças que vêm basicamente do mesmo lugar, com diferenciações diferentes. São filhos do mesmo pai. Entendi. Quando a gente fala de câncer, a gente sempre vai falar de prevenção. O que a gente pode fazer para não ter um câncer? Porque a ideia é tentar evitar ao máximo a doença. Existe alguma diretriz para que não haja, para que a pessoa não tenha leucemia? Bom, a leucemia, todas as leucemias, elas têm uma incidência baixa, né? Não é uma incidência alta igual um câncer de mama, câncer de próstata, câncer de reto e assim por diante. Então, não existe um programa hoje em nenhum lugar do mundo de screening, né? De se fazer pesquisa ativa de eu vou ter ou não vou ter leucemia. Existem alguns fatores de risco que aumentam, sim, a leucemia. Então, por exemplo, exposição à radiação, como no caso lá de Hiroshima e das bombas nucleares, ou de Chernobyl, nos acidentes, a deficiência genética, né? Então, assim, existem alguns fatores de risco que levam você a pensar em leucemia. Além disso, quando a maioria das leucemias, elas são de caráter, a gente chama isso de sintomas paulatinos, né? Então, eles vêm aparecendo e você acaba indo investigando. Às vezes começa com uma febre, uma fraqueza, às vezes um sangramento, e o exame de sangue começa a mostrar-se suspeito para isso, e o tratamento é feito dessa forma. Quando já nas criancinhas, né, que acaba que a gente fala de leucemia, a gente acaba pensando naquelas criancinhas e tal, as crianças, elas já vão, os exames de sangue já, né, da infância já acabam mostrando alguma coisa parecida com isso. Mas realmente não existe, assim, um programa de screening, vamos atrás de ver se essa pessoa tem ou não tem leucemia para todo mundo. Não é assim que funciona. Perfeito. 2 coisas que eu queria pontuar, porque antes da gente conversar para essa entrevista, eu fui dar uma estudada. O jornalista tem que estudar para fazer uma boa entrevista, para levar o melhor conteúdo possível para o telespectador. E aí, eu tenho 2 informações que eu achei muito legais, que eu encontrei no site do INCA, que a gente pode indicar como um dos principais sites para verificação e leitura do telespectador, não é verdade? Com certeza. Uma coisa que eu encontrei é que a estimativa para 2020, o ano passado, era que no Brasil surgissem cerca de 11 mil doentes com câncer. 11 mil pessoas diagnosticadas com leucemia. E, por incrível que pareça, a maior parte deles são homens. Achei isso interessante, fui continuar lendo para poder tentar entender o que estava acontecendo. E li exatamente o que você falou, que não existe muito assim, é diferente de alimentação e tal.
os ditos motivos para câncer, para leucemia, são, assim, muito macro. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi em vários lugares, e eu queria que você falasse sobre isso, que é a questão do tabagismo. Em todos os lugares falam assim, para de fumar, porque também pode... o cigarro pode alterar a composição, o formato, a forma, não sei exatamente a palavra que usar, das nossas células, e aí você pode ter também uma leucemia. Ou seja, no final das contas, o tabagismo é o vilão da leucemia e de todos os outros tipos de cânceres? Eu quero falar que sim, né? Mas deixa eu explicar o porquê que eu vou falar que sim. Então, sim, né? O tabagismo, né? Fumar, o cigarro, o alcatrão, o próprio tabaco puro, o vape, né? Aquele Juul, esses cigarrinhos eletrônicos novos, o cigarro da maconha, o cigarro de palha, o narguilé, tudo que você fuma, que a fumaça vem para dentro, vai para os pulmões, ela acaba sendo difundida para a nossa corrente sanguínea. Tudo que vai para a corrente sanguínea, em termos de ar, de fumaça, acaba causando alguma reação dentro do nosso corpo. O cigarro, ele é um componente extremamente inflamatório, né? Então, o cigarro, ele causa... Inflamatório. Então, nós temos uma cascata de coisas, um efeito dominó, que começam com o cigarro, toda vez que você fuma. E o fumante acaba sendo uma pessoa cronicamente inflamada, cronicamente estimulada, cronicamente deficitária em vascularização sanguínea. Então, o cigarro acaba sendo, sim, um grande vilão para várias doenças, né? Especificamente em relação à leucemia, o grande problema do cigarro é o estímulo inflamatório que ele causa dentro da corrente sanguínea, mas também os defeitos genéticos de mutações que o cigarro acaba causando por ser um produto químico, entendeu? Então, essas mutações acabam causando defeitos na hora de replicar as células. E lembra que a gente falou na primeira pergunta, a leucemia é um defeito para replicar as células. Então, o cigarro, ele é, sim, um dos vilões. Ótimo. Então, acho que em todo o programa a gente vai ter que, toda vez que falar de câncer, a gente tem que falar que tabagismo, a gente tem que parar com isso. Olha que eu sou uma ex-fumante, então eu posso até falar. Que bom. Ser uma ex-fumante é uma medalha no peito. Eu sou uma ex. Eu até fumava de vez em quando. Assim, por mais que eu atue e trabalhe com câncer há muitos anos, eu de vez em quando fumava escondida. Aí, quando chegou a pandemia, ficou muito mais difícil fumar escondida presa dentro de casa. E posso dizer com todas as letras que o grande incentivador para eu largar de vez até os meus cigarros escondidos foi o João Pedro, meu filho. E quando percebia, me pentelhava muito e corretíssimo. E aí tem meses e meses e meses que eu não chego perto de um cigarro. E estou muito orgulhosa de mim por conta disso. Dá para poder largar o cigarro de verdade. É só uma questão de escolha e, às vezes, de um bom incentivo. Digamos por mais João Pedros. Por mais João Pedros contra o cigarro e a favor da prevenção da leucemia e de outros tantos cânceres. E aí, dando continuidade à nossa fala, queria entender quais são os tratamentos possíveis quando um diagnóstico é fechado e o paciente tem leucemia. O que se faz? Bom, a leucemia, ela tem, assim, milhões de possibilidades de tratamento, tanto unitários quanto combinados, né? Então, desde simplesmente observação, né? Pacientes que têm um grau muito leve de uma leucemia crônica, já são muito idosos, e onde não faz muito sentido ficar tratando, porque essa leucemia não vai incomodar, né? Até graus mais agudos, de internação e diálise, etc. Bom, a leucemia, ela pode ser tratada com quimioterapia. A gente usa radioterapia para fazer a preparação do tratamento, às vezes, para um transplante de medula, que acaba sendo um outro tipo de tratamento. Imunoterapia, imunomodulação e assim por diante. 1000 coisas. Cada caso é um caso. O tratamento definitivo para quem tem hoje um defeito oncológico de medula acaba sendo o transplante de medula óssea,
né? Então, o transplante de medula óssea nada mais é do que você destruir a medula de uma pessoa, você com produtos químicos, remédios, quimioterapia e radiação, você destrói toda a medula do paciente e você deixa ele internado e você implanta uma medula que seja compatível, saudável e que vá perpetuar dentro desse paciente aí uma nova medula sem sintomas. Então, essa é a grande vantagem de fazer o transplante de medula óssea. Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas é um procedimento curativo na grande maioria das vezes. Certo. Eu tive uma aluna, eu sou professora universitária, e tive uma aluna no Rio de Janeiro que teve leucemia, que fez uma campanha gigantesca e conseguiu encontrar uma medula óssea compatível, fez o transplante de medula e está ótima. E eu adoro ver as postagens da minha aluna, da minha ex-aluna, ela na praia, dela passeando, dela tendo uma vida normal novamente. Ela era uma aluna ativa em sala de aula e quando falo em medula óssea, eu sempre me lembro dela. E aí, nesse contexto, eu queria entender, de uma vez por todas, quem pode ser doador de medula e como é que funciona isso? Que vira e mexe a gente ouve campanhas para doação de medula, ou melhor, campanhas para que as pessoas se cadastrem para, quem sabe, vir um dia se tornar doador. Bom, transplante de medula óssea, ele é um procedimento diferenciado, mais complexo, envolve internação e etc. Mas o cadastro, para saber se você é compatível ou não, é uma coisa ridícula, né? Extremamente simples. É literalmente tirar uma gotinha de sangue e você está cadastrado. Então, o Brasil hoje é referência mundial no transplante de medula óssea. O Brasil tem o maior sistema de cadastro para receptores e doadores de medula óssea hoje é o brasileiro. O nome dele é Redome, né? Então, o Redome é o maior cadastro hoje que existe no mundo. E ele funciona da seguinte forma: o Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA e outros diversos institutos oncológicos pelo país abraçaram a ideia de fazer um cadastro único das pessoas que fossem ou não compatíveis. Então, existem algumas métricas dentro do sangue que você fala, não é só simplesmente se é A positivo, negativo, B, outras coisas que se batem, né, no momento que você consegue fazer aquele encaixe de informações com um paciente que precisa, você acha um doador. E a lógica é lógica, né? O racional é o seguinte: se a gente tem um paciente que precisa receber medula, nós temos 10 pacientes doadores, a chance de eu encontrar um compatível é muito maior se eu tiver 1 milhão de pessoas cadastradas. E essa é a grande verdade. Hoje, a maioria dos pacientes acaba achando um doador dentro do sistema do Redome, né? Quando não de um familiar, que é sempre o preferencial e é o mais fácil também, porque você está na mesma linha genética. E é extremamente importante, né? O tratamento precoce é importante, resolver o problema logo é importante, o transplante de medula óssea é importante, e essa é uma parte onde o Brasil tem que se orgulhar muito, né? A gente tem alguns profissionais aqui no Brasil que há 25, 30, 40 anos atrás fizeram o primeiro procedimento de medula da América, que foi um profissional que inclusive foi meu professor na faculdade, que é lá de Curitiba. O nome dele é Ricardo Pasquini, já é hoje um senhor que continua trabalhando, é um profissional de uma competência extrema, e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná é uma referência no transplante de medula óssea hoje no mundo, né? Então, tanto o Pasquini quanto hoje o andar do transplante da medula óssea do HC de Curitiba realmente são lugares sensacionais para quem tem esse interesse, né? E é muito bom de saber, de ver, né, as crianças, o adulto, o idoso, que tem um câncer no sangue, onde você sofre com o tratamento, sofre com o diagnóstico, mas que você encontra uma pessoa que é desconhecida, que não tem nome, que não tem cara, que não tem foto, que você nunca viu na vida, que nada mais é do que um número num cadastro, mas que vai salvar a tua vida. Então, isso é muito legal. Nesse mesmo contexto, e falando de transplante, se eu estiver equivocada, me corrija, mas salvo
os transplantes de rins e fígado, que podem ser feitos de pessoas vivas. Você pode tirar o rim de uma pessoa viva e colocar num paciente renal. Você pode tirar um pedaço do... Acabei de falar o órgão e esqueci. O fígado, você tira um pedaço, porque o fígado cresce. E aí você coloca um pedaço e tal. A medula, então, é o terceiro que a gente está falando de transplantes que podem ser realizados de pessoas vivas para pessoas vivas. Então, a gente não está falando de que você precisa morrer para só quando morrer doar os seus órgãos ou a medula, nada do gênero. Não, na verdade, funciona como se fosse uma horta, né? Você consegue tirar, eu confesso que eu não sei a informação correta, o número correto, mas acho que são 25 ml que você tira de medula do paciente doador, injeta não, é uma seringa grossa, e coloca no outro paciente, e o paciente recebe alguns remédios para estímulo do crescimento da medula, meio depois a medula já está completa, né? Ninguém precisa morrer para isso acontecer, não. Perfeito. Porque quando a gente fala de outros transplantes, vem sempre essa questão envolvida que é a morte, pessoas sofrendo do outro lado e tal, e doa ou não doa os órgãos. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma escolha individual de gente viva que quer entrar no cadastro e que pode salvar a vida de uma outra pessoa fazendo uma coisa razoavelmente simples no que diz respeito a conseguir salvar a vida de alguém, vira uma atitude simples, não é isso? Exato, perfeito. Maravilha. Finalizando esse nosso bate-papo, queria que você falasse brevemente a respeito da importância, então, desse cadastro. Afinal de contas, é o que, no final das contas, soluciona a questão da leucemia. A importância do cadastro é imensa, né? Hoje, a gente está numa situação de pandemia agora, onde eu acredito que isso tenha dado uma diminuída, mas o Redome tem um projeto, né, de você se cadastrar em qualquer lugar. Então, os hemobancos, os bancos de sangue, os hospitais, os lugares que fazem transplante, você pode simplesmente chegar lá e falar, cara, eu quero me cadastrar para o transplante de medula óssea. É simples assim. E você também pode optar por isso quando você for doar sangue, que é uma outra atitude sensacional, até porque a gente produz muito sangue, mas você, quando vai fazer a doação de sangue, você pode se cadastrar para o transplante de medula óssea, né? E a chance de te ligarem é uma chance minúscula, mas eu sou cadastrado e eu imagino que se um dia eu imagino que se um dia eu puder receber essa ligação de falar, olha, você deu match, né? Você encontrou com alguém, você deu match com alguém e você vai poder salvar alguém. Deve ser uma coisa sensacional. Maravilha. Doutor Daniel, eu queria mais uma vez agradecer o seu tempo despendido para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre saúde e sobre a importância da solidariedade. No final das contas, a doação da medula, que ajuda pacientes que foram diagnosticados com leucemia, tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente quer ser no mundo. Se a gente quer só pensar pelo mundo ou fazer parte de um cadastro que pode efetivamente salvar alguém. Eu fiz o meu cadastro há mais ou menos 15 anos e a minha carteirinha do Redome fica na minha carteira, junto com a minha carteira de identidade, junto com o meu CPF, porque eu acredito que a minha carteirinha do Redome, junto com todos os meus outros documentos, compõe a Carla cidadã que eu sou. Eu queria que o nosso telespectador de casa entendesse o quanto isso é importante também. Obrigada, foi um grande prazer. Obrigado a vocês e sempre contem com a gente. Obrigada. Um abraço grande, doutor Daniel. Obrigada a você de casa e a gente volta em breve com um novo programa. Até lá. Tchau, tchau.